Você ouviu um som meio surdo, tipo um whomp? Foi então que ouvimos, ou começamos a ouvir todos os gritos. Eu pensei que devia ter muita gente lá embaixo. O Corpo de Bombeiros de Londres recebe uma chamada para atender a uma das estações de metrô de Londres. King's Cross está pegando fogo. 4 caminhões chegam ao local em poucos minutos. O incêndio ocorre em uma escada rolante que leva a uma das plataformas da estação. É só um pequeno incêndio, nada que um jato de mangueira não controle. Pelo menos é o que pensam. Antes que os bombeiros posicionem a mangueira, as chamas já avançam até o topo da escada rolante e dominam o saguão de bilhetes. Quase instantaneamente, toda a área se transforma em um inferno, não deixando tempo para reagir. Em vez de um pequeno incêndio, o metrô de Londres é atingido pelo pior incêndio de sua história. Na década de 1980, assim como hoje, King's Cross era um dos centros de transporte mais movimentados de Londres, um importante ponto de conexão com mais ligações do que qualquer outra estação da cidade. Ela tinha plataformas para 6 linhas do metrô, como a Victoria e a Piccadilly, poucos metros abaixo. De lá, escadas rolantes levavam até o saguão de bilhetes. Naquele dia, quarta-feira, 18 de novembro de 1987, mais de 100 mil passageiros passaram por lá durante o horário de pico da noite. Nada parecia fora do comum. Às 19 horas e 29 minutos, uma hora depois do fim do horário de pico, a equipe foi chamada para alerta. Um passageiro notou um pequeno incêndio sob a escada rolante 4 da linha Piccadilly. O inspetor Christopher Hayes e o chefe dos ferroviários correram para averiguar. Ao se aproximarem da escada rolante, viram que outro passageiro já havia parado e avisado os outros. Eles também notaram um pequeno brilho de luz embaixo da escada rolante e uma fina trilha de fumaça saindo debaixo dos degraus. 3 policiais da Polícia de Transporte Britânica chegaram ao local ao notarem o início de um incêndio. Um deles usou o rádio de rua para pedir ajuda. Às 19h33, a sede da Polícia de Transporte Britânica repassou a chamada de emergência para o Corpo de Bombeiros de Londres. 3 minutos depois, equipes dos 3 postos de bombeiros mais próximos foram enviadas para a estação. Nesse momento, a fumaça já havia alcançado a entrada. Funcionários do transporte, policiais, agentes e a equipe da estação pararam as escadas rolantes e pediram a evacuação do saguão de bilhetes. Enquanto isso, o inspetor Hayes resolveu verificar de perto o que ocorria sob a escada rolante 4. Ele entrou no espaço adjacente e confirmou o que todos suspeitavam. O fogo e a fumaça estavam se espalhando diretamente sob os degraus. Hayes tentou rapidamente apagar as chamas com um extintor de dióxido de carbono, mas não conseguiu alcançá-las. Ignorando um extintor de névoa d'água próximo, ele recorreu a ativar o disjuntor da sala das máquinas para limitar a propagação do fogo. Era 1942 quando a primeira equipe de bombeiros chegou ao local. O chefe de estação, Colin Townsley, e o subchefe temporário Roger Bell desceram para avaliar a situação. Do saguão de bilhetes, eles viram chamas mais ou menos na metade da escada rolante, subindo pelo corrimão da esquerda. Elas tinham cerca de 1,20 m de altura. Townsley acionou os bombeiros com aparelhos de respiração para descerem e prepararem um jato de água, enquanto os passageiros ainda desembarcavam na estação. Um trem da linha Piccadilly chegou e mais pessoas subiam pela escada rolante da linha Victoria rumo ao saguão de bilhetes. Em resposta, o controlador da central ordenou que as linhas Piccadilly e Victoria não parassem na estação. Apesar do incêndio estar controlado, a situação não era benigna, pois uma fumaça intensa tomava o saguão de bilhetes e o pânico se espalhava pelo local. Às 19h45 ocorreu o flashover. O fogo irrompeu repentinamente do túnel da escada rolante e tomou conta do saguão de bilhetes. Muitos passageiros, bombeiros e funcionários da estação ainda estavam lá dentro. Em menos de 1 minuto, o teto estava em chamas e o fogo se espalhou pelos corredores ao redor. As luzes se apagaram e o caos tomou conta. Desorientados pelo incêndio repentino e o apagão, não conseguiram escapar do prédio. O fogo sobre as cabeças fez todos se jogarem no chão e tentarem rastejar para fora. No entanto, o calor era tão intenso que começou a queimar tudo e todos na sala. No nível da rua, a cena era desastrosa. Das entradas envoltas em fumaça,
Um som horrível de pessoas gritando por socorro conseguia se sobressair. Os bombeiros não conseguiram posicionar as mangueiras antes do flashover. Eles só podiam assistir as chamas consumirem a estação e esperar que alguém descobrisse por acaso. Felizmente, vários bombeiros estavam no saguão quando o incêndio começou. Com seu conhecimento, escaparam e ajudaram alguns passageiros a sair. Só depois que o choque inicial passou, os bombeiros entraram em ação e prepararam as mangueiras para o combate. Os policiais da Polícia de Transportes no local enviaram uma mensagem de incidente grave ao quartel-general. Hansen também foi surpreendido pelo incêndio. Quando o fogo irrompeu no saguão de bilhetes, ele se jogou no chão e rastejou em direção à escada rolante da linha Victoria. Lá, ele viu um grupo de pessoas subindo sem saber da cena infernal que acontecia acima deles. Hansen assumiu a responsabilidade de guiá-los para um lugar seguro. Ele insistiu para que os passageiros ficassem abaixados e o seguissem até a saída. O grupo se espremeu pelo corredor, cheio de pessoas atingidas pelo fogo, gritando e rolando no chão, e seguiu em direção à segurança da rua. Hansen sofreu ferimentos graves, mas conseguiu sair com vida. Não se sabe quantos dos passageiros que o seguiram sobreviveram. Na linha Victoria, um funcionário da estação agiu rápido e impediu que mais passageiros subissem nas escadas rolantes. Ele correu até os trilhos e acenou para o trem que se aproximava parar. O maquinista, que havia recebido ordens para não parar, freou o trem e permitiu que todos os passageiros embarcassem. Até 200 pessoas foram salvas. 3 bombeiros da equipe que chegou primeiro ao local correram em direção à estação em chamas. Enquanto um deles avançava pela fumaça, os outros 2 jogavam água em suas costas para diminuir o calor. No final da escada, eles encontraram a primeira vítima. Era o bombeiro Townsley, o primeiro a entrar na estação para avaliar o incêndio. Ele estava morto, mas seu uniforme permanecia intacto. Ao lado dele estava o corpo gravemente queimado de um passageiro. Presume-se que Townsley morreu sufocado enquanto tentava resgatar a outra vítima. O suboficial temporário Bell, que estava com Townsley, ainda permanecia lá. Com o saguão de bilhetes totalmente destruído pelo fogo, acreditava-se que ele também havia morrido. No entanto, a verdade era que Bell estava vivo e combatendo o incêndio. Quando ocorreu o flashover, ele estava na base da escada rolante da linha Piccadilly, orientando os passageiros a voltarem para o trem e se afastarem das chamas. Após garantir a segurança da plataforma, Bell retornou à escada rolante e viu que o incêndio, antes controlável, havia virado uma grande labareda. Ele reagiu rapidamente, pegando uma mangueira de incêndio, subindo a escada rolante e combatendo as chamas. No nível do solo, os reforços estavam chegando, aumentando gradualmente o número de caminhões de bombeiros para 30. A primeira equipe de ambulância chegou ao local às 19h59. Eles imediatamente ficaram sobrecarregados. Dezenas de pessoas que escaparam do incêndio precisaram de ajuda. Infelizmente, 31 pessoas morreram, todas elas dentro do saguão de bilhetes. 100 sobreviventes ficaram feridos, sendo que 19 deles sofreram queimaduras graves. O esforço tremendo de um exército de bombeiros finalmente controlou o incêndio às 21h48. 4 horas depois, o fogo foi finalmente extinto. Exaustos e estressados pelo calor e pela fumaça, os bombeiros desabaram na rua. O trabalho deles com transporte, polícia, guardas e funcionários da estação salvou centenas de vidas. O incêndio em King's Cross foi o pior da história do metrô. A investigação sobre como o incêndio começou e se espalhou tão rapidamente revelaria muitas falhas no sistema do metrô, mas também levaria a uma nova compreensão de como os incêndios funcionam. A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher visitou a estação King's Cross na noite do desastre. Chocada com o que viu, ela ordenou uma investigação pública completa sobre o acidente. Ela buscava responder a 3 questões essenciais: o que causou o incêndio, como virou uma grande chama e se era possível evitá-lo. O investigador-chefe recorreu a especialistas que fizeram uma simulação 3D para analisar a propagação do calor e fumaça no túnel da escada rolante. Uma réplica em 1/3 do tamanho da escada rolante e do saguão de bilhetes foi construída para testes mais realistas. Esses experimentos revelariam que um fósforo usado era o item mais provável de ter iniciado o incêndio.
Fumar havia sido proibido no sistema de metrô de Londres 2 anos antes do desastre. Mesmo assim, os passageiros frequentemente não cumpriam o regulamento, embora ninguém fumasse no trem ou na plataforma. Muitos acendiam cigarros nas escadas rolantes ao sair da estação. Presume-se que, no dia do desastre, alguém subindo a escada rolante 4 acendeu um cigarro e jogou o fósforo fora. Mas ele caiu por uma abertura lateral e acabou em um mecanismo da escada rolante cheio de graxa. O fósforo então incendiou uma mistura de graxa, poeira e detritos, colocando fogo na escada rolante de madeira. O cenário foi recriado na réplica e os resultados foram parecidos com os relatos dos bombeiros. Mas mesmo com os experimentos, a magnitude e a propagação do incêndio continuaram sendo um mistério. Finalmente, a simulação no computador deu a resposta provável. O modelo mostrou a propagação do calor e das partículas ao longo do fundo do fosso da escada rolante, onde alcançou o saguão de bilhetes. Surpreendentemente, as chamas se espalharam horizontalmente pelos degraus, não verticalmente. O experimento em pequena escala confirmou a simulação. Após o fogo ser aceso, queimou verticalmente por 1 minuto e 11 segundos depois se curvou para os degraus e rapidamente se espalhou pelo fosso da escada rolante. O túnel da escada rolante na linha Piccadilly tinha 138 pés de comprimento e um diâmetro de 23 pés. Ele subia da plataforma até o saguão de bilhetes em um ângulo de 30 graus. Como acabou se revelando, o ângulo era perfeito para criar o efeito de trincheira, a combinação do efeito Coanda e o princípio do flashover com o efeito Coanda. Gases em movimento rápido tendem a aderir a superfícies inclinadas. À medida que o calor do fogo sugava o ar de baixo, as chamas se curvavam e se agarravam aos degraus. Enquanto o fogo subia rápido pela trincheira da escada rolante, aquecia as superfícies e enchia tudo de gases inflamáveis. Quando esses gases aqueceram bastante, se autoignitaram, causando um flashover. Então, as chamas dominaram o túnel da escada rolante e se espalharam pelo saguão de bilhetes. Cientistas desconheciam o efeito de trincheira antes do incidente de King's Cross e da investigação posterior. Provavelmente foi por esse motivo que os bombeiros não conseguiram prever que um incêndio relativamente pequeno explodiria dessa maneira. Uma vez que o flashover ocorreu, nada pôde ser feito além de tentar fugir. No entanto, o relatório culpou os oficiais do metrô de Londres por subestimarem os riscos. Segundo o regulamento, funcionários deviam lidar com o incêndio sozinhos e só chamar bombeiros se a situação fugisse do controle. Apesar de o Corpo de Bombeiros insistir em ação e comunicação imediatas, evidentemente, em casos de incêndio, cada segundo é importante. Além de tudo, os funcionários do metrô estavam totalmente despreparados para esse tipo de situação, sem nenhum treinamento para lidar com incêndios ou evacuação de passageiros. Houve acusações de negligência. Entre 1956 e 1988, foram registrados 400 incêndios nas escadas rolantes do metrô. Alguns deles não passaram de pequenas fumaças, mas um número considerável exigiu a evacuação da estação e tinha potencial para ser desastroso. No entanto, nenhum desses resultou em vítimas humanas. Diante das críticas, a alta administração do metrô de Londres e da London Regional Transport renunciou aos seus cargos. A investigação fez 157 recomendações para melhorar a segurança no metrô de Londres. As principais recomendações foram instalar detectores de calor e sprinklers sob as escadas rolantes de madeira e substituí-las por escadas totalmente de metal. Também é importante aprimorar a comunicação com o Corpo de Bombeiros e criar novos regulamentos de segurança conforme suas orientações. Essas mudanças melhoraram muito a segurança no metrô, e o incêndio de King's Cross é usado como referência até hoje. A tragédia forneceu informações valiosas aos bombeiros sobre como lidar com incêndios subterrâneos, especialmente o efeito de trincheira. As ações deles deixaram um legado de bravura para as futuras gerações. 6 heróis, incluindo o falecido chefe de estação Townley, foram homenageados, com Townley recebendo póstumamente a medalha George. Infelizmente, a tragédia também deixou uma marca duradoura nas famílias das vítimas, assim como naqueles que sobreviveram. Por anos, tanto passageiros quanto bombeiros sofreram com o trauma causado pelas cenas terríveis que presenciaram. Eles sobreviveram ao inferno em King's Cross.
Assista a este episódio a seguir. Se você achou este vídeo interessante, por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.